lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, sejam muito bem-vindas ao TV Elas por Elas Formação, preparando e formando mulheres para a disputa política. Eu sou a Mariana Jacob, esse é meu sinal em Libras, e de segunda a sexta-feira nós nos encontramos às 4 da tarde aqui na TV PT e na Rádio PT. No programa de hoje eu recebo a coordenadora do Movimento Negro Unificado, Ieda Leal. Ela vai falar conosco sobre racismo estrutural. Antes, nós vamos conferir a aula Mulheres Negras e o Racismo Estrutural na Sociedade Capitalista, ministrada pela nossa querida deputada federal, Benedita da Silva. Acompanhe. Bom, a aula de hoje nós vamos enfocar mulheres negras e o racismo estrutural na sociedade capitalista. Mas antes eu quero me apresentar. Sou Benedita da Silva, sou deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, sou fundadora do Partido dos Trabalhadores, da favela de Chapéu Mangueira, onde nós começamos a nossa luta, a luta pela inclusão de nós, mulheres negras, num contexto mais geral. Uma sociedade capitalista, essa sociedade ela visa o lucro. E esse lucro da sociedade capitalista ele começa exatamente no momento em que escravizam esse povo negro brasileiro. E a mulher tem uma tarefa enorme nessa sociedade, porque além de ser explorada, ela tem dupla jornada de trabalho, ela sofre uma violência muito grande e é uma questão que até hoje, quando nós falamos de políticas públicas voltadas para essas mulheres, nós temos aqueles senhores de engenho que se colocam inteiramente contrário a isso. E por quê? Porque a sociedade brasileira ela nasceu de um estupro. Foi quando eles chegaram no Brasil, já existiam os indígenas, trouxeram escravizados os negros e negras, e a partir daí então nós começamos a criar essa chamada sociedade brasileira de exploração, que é uma questão que quase ninguém coloca. Sempre falando de uma sociedade capitalista, mas ela sempre foi capitalista e o capital dela foi em cima da violência, da escravidão, da exploração. Tão importante que essa exploração é uma exploração muito atual. Aí podem me perguntar, mas você está falando do tempo da escravidão. Eu digo, não, eles sofisticaram a escravidão.
O que eles fazem? Explorar a mão de obra. Explorando a mão de obra, tirando os direitos que a CLT garantiu, eles vão prejudicar mais quem? A camada pobre da população. Nessa camada pobre da população, nós somos mulheres maioria, e maioria negra. Então, o Brasil só pode andar, só pode mudar esse sistema quando ele investir na população negra e principalmente nas mulheres negras. Quando eles fizeram a lei do ventre livre, eles não era porque eles eram bonzinhos, eles queriam se livrar de ter aquelas crianças, já que os abolicionistas estavam ali, para dar um disfarce. Não, aquelas crianças ficariam sob a responsabilidade de quem? Dos escravos, pais, porque eles não deram àquelas crianças nada. Comida, casa, escola. Para onde foram aquelas crianças com 6 anos? A mesma coisa acontece com os idosos. Os idosos que hoje a reforma da Previdência querem acabar com os direitos conquistados deles. Nesse sistema capitalista é assim que funciona. Lá já funcionava assim. Por isso que eu disse que sofisticaram a escravidão. Tiraram então, naquele momento, os idosos, porque eles já não podiam mais produzir. Imagine escravo trabalhando embaixo de chicote. Quando vieram a questão da libertação, chamada libertação dos escravos, já tinham, a maioria dos escravos já estavam praticamente libertos. Então era preciso explorar uma outra coisa. Isso nós já conhecemos, veio o café, veio o açúcar, a cana-de-açúcar e outras produções foram, e outras explorações foram sendo feitas, e eles se chamavam desbravadores, que desbravadores não eram nada, e começou então essa exploração capitalista. A gente não pode tirar desse sistema o racismo, nós mulheres negras, porque quando eles decretaram a chamada Lei Áurea, as mulheres foram fazer seus quitutes, elas bancaram a economia brasileira, é bom que se diga. Por isso a exploração dessas mulheres, a jornada de trabalho sempre foi tripla, nem mais dupla, tripla, porque essa mulher, à medida que o homem só trabalhava na lavoura, só sabiam fazer aquilo, porque eles vieram escravizados. Escravizados não eram ignorantes. Eles chegaram e aqui se tornaram burro de carga. É diferente. E então, o que tinha para eles fazer era cuidar disso. E as mulheres foram fazer o quê? Foram colocar algumas das suas habilidades doméstica para poder ajudar na economia, que se tornou uma referência, fazendo parte da identidade, para que não se perdesse a identidade. Os indígenas continuaram a fazer o seu trabalho do meio ambiente, porque para mim são os maiores ambientalistas que nós temos, depois de terem sido estupradas as mulheres negras, estupradas as indígenas, veio essa mistura, que eles tratam de mistura de raças, e mais as culturas foram preservadas através dessas mulheres. As mulheres foram fundamentais. Eu digo isso porque às vezes nós discutimos a questão da relação do capital e do trabalho e não visualizamos a questão racial, que foi preponderante nessa questão da exploração do capital. Então, como você pode ver, o racismo sempre foi uma coisa estrutural. Ele foi uma coisa estrutural, por quê? Porque desde aquela época até nos dias de hoje, os homens do poder
sempre fizeram algo que trouxessem para eles lucros e não trouxessem para eles nenhuma responsabilidade financeira. E é por isso que hoje nós estamos brigando para resgatar aquilo que nós conquistamos. E conquistamos onde? No governo de Lula. Com reconhecimento, na criação que pôde do Ministério da Igualdade Racial, e ali ter um tratamento na política de gênero com esse recorte racial, também de ir para a universidade, filho de pobres foram trabalhadoras domésticas para a universidade, seus filhos foram para a universidade, e qual é a cara da universidade pós-Lula e Dilma? Nós encontramos hoje a imagem e semelhança dos negros, coisa que inexistia, como inexistia lá no processo escravocrata. O que eles querem? Eles querem retirar essa questão desses direitos. Bom, então nós vivemos uma questão hoje, que é uma questão de raça e classe, que sempre existiu, e que agora se aguça com esse governo que não tem nenhum compromisso com a população pobre e negra. E nós estamos vendo nossos filhos serem assassinados, temos ordem para matar e nós combinamos de não morrer, então estamos na resistência para que os nossos direitos sejam direitos que nós possamos resgatar. Mas para isso é preciso ter democracia. É preciso que haja democracia. Num processo antidemocrático como nós estamos vivendo, nós estamos vivendo num estado de exceção, onde todas as regras constitucionais, todos os regimentos das instituições, eles todos estão sendo violentados, rasgados. Então estão se criando, hoje isso é temeroso, estão criando hoje uma nova Constituição. E nessa nova Constituição nós podemos olhar o que vai acontecer. A exploração das mulheres, feminicídio acontecendo a cada dia. Então é importante que nós tenhamos consciência de que as coisas não mudaram tanto ideologicamente. Nós tivemos até ganhos com Lula, Dilma, mas o que nós estamos vendo hoje é assustador. Por quê? Nós estamos vendo o patriarcado chegando e colocando de que mulheres, principalmente se forem negras e pobres, não tem nenhuma utilidade. Então, um pouco isso que eu vejo no racismo estrutural. Ele não vem de agora, apenas eles sofisticaram. Com as letras não cumprem-se as leis, e quando as têm, eles dão um jeito de combatê-las e dizer que é um processo seletivo, discriminatório, de divisão, que nós queremos dividir as pessoas, e aí nós estamos vendo a perseguição das religiões de matriz africanas, as igrejas evangélicas independentes e de esquerda estão também sofrendo. Está sofrendo também a igreja do Papa Francisco, dos pensamentos do Papa Francisco de uma sociedade. Essa igreja também está sofrendo. Então nós precisamos unir forças, porque nós temos que ganhar realmente essa batalha. Mulheres negras na política. Vamos escrever a nossa própria história. Vamos mostrar do que nós somos capazes de ter convivência com as diferenças, de ter convivência com aqueles que nada têm. Vamos mostrar como você faz com que os seus iguais subam juntos e de mãos dadas,
e não fazer essa divisão que eles têm feito. Nós queremos defender a democracia e a soberania nacional. E para isso precisamos ter partidos fortes. E os partidos precisam compreender, e o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, que as mulheres são uma força. E que não haverá nenhuma mudança, nenhuma revolução sem as mulheres. Ouvir a deputada Benedita da Silva é sempre uma aula. É importante sempre lembrar que ela foi a primeira mulher negra eleita para ocupar os mais altos cargos políticos nesse país e reflete bem, sabe bem como o racismo estrutural está presente em nossa sociedade e, sobretudo, nas instituições. Eu quero convidar agora para se juntar a nós a coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado, Ieda Leal. Seja muito bem-vinda, Ieda. Obrigada por estar aqui na TV Elas por Elas. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de dialogar com o Brasil sobre questões que são muito importantes para nós do movimento negro, e em especial para nós, mulheres negras, militantes do Partido dos Trabalhadores, e as outras mulheres negras também que estão hoje na busca incessante de lutar contra o racismo que nos impede absolutamente de sermos aquilo tudo que nós podemos e somos ser dentro da nossa sociedade. Então, muito obrigada pelo convite. Estou aqui com vocês. Muito obrigada pela sua presença. É muito importante dar voz para estas mulheres, para as mulheres também que estão aqui na luta todos os dias. Eu queria comentar com você já de pronto, nessa aula da deputada federal Benedita da Silva, ela fala do sistema capitalista, como ele reproduz desde sempre um sistema escravocrata que sempre explorou mão de obra das mulheres negras e das mulheres pobres. E eu queria que você comentasse esse ponto desta aula dada agora pela deputada federal. A Benedita da Silva sempre muito precisa nas informações em que ela passa e repassa para todos nós. Então, nós temos, de fato, essa compreensão histórica da exploração das mulheres negras no nosso país. Desde o dia em que nós chegamos nesse país. Desde o dia em que nós fomos arrancadas do continente africano, de vários locais, e trazidos da forma mais desumana nos navios. Nós temos tido uma participação de lutar o tempo todo contra a exploração e pela sobrevivência dos nossos. Lembrando aqui de Benedita, mas trazendo para cá também Antonieta de Barros, a primeira deputada negra do país. Santa Catarina fez isso por nós, né? Ela pôde ser deputada e um grande exemplo para a gente de luta. E percebendo também o quanto o racismo faz com que as pessoas possam chegar tardiamente a esses locais importantes. Então, o racismo que estrutura essa sociedade, desde quando foi pensada pelos homens brancos do continente europeu, que saiu para escravizar o mundo e povoar o mundo, fez isso. Então, na estrutura da nossa sociedade, na situação em que nós, mulheres, nos encontrávamos naquele momento, para além da exploração física do nosso trabalho, sem nenhum tipo de pagamento, porque nós não éramos contratadas para o trabalho, e sim não existia um contrato, existia uma imposição da escravidão, nós servíamos a casa grande, nós servíamos as lavouras, e nós éramos violentadas pelos homens da sociedade daquela época. E quando descobriam as violações que os homens faziam contra as mulheres negras, nós éramos punidas e tínhamos os nossos corpos violentados novamente, né? Ou furavam os nossos olhos, ou cortavam as nossas mãos, ou nos chicoteavam até a morte. Então, a mulher negra tem um papel fundamental da defesa da tradição africana, de ser a perpetuadora dessas tradições que vinham do continente africano, e também do cuidar
dos nossos filhos. Filhos esses que às vezes nós só víamos no dia que nós paríamos, porque eram vendidos também. Mas nós tínhamos que amamentar os filhos do patrão e da patroa. Então a gente tem, de fato, no racismo e na sociedade capitalista, da exploração absolutamente horrorosa, né? Porque te tira tudo, te tira as condições materiais de sobrevivência e te violenta também mentalmente. Então, há um esgotamento físico e mental das mulheres na sociedade capitalista. O desejo de proteger a família, ou de ter um lar para que a gente possa proteger a nossa família, sempre foi e sempre será uma obsessão para as mulheres negras do nosso país. E isso nós aprendemos isso com as nossas ancestralidades, a defesa da nossa família. E isso nos foi tirado, nos foi negado. Então nós temos na exploração das mulheres negras, primeiro como domésticas, e não tratada como domésticas para ter sua carteira de trabalho assinada e o reconhecimento da jornada de trabalho, mas para a exploração da doméstica em tudo, né? De viver na casa grande para atender a qualquer momento todos os desejos da casa grande. No trabalho, na comida, no cuidar dos filhos dos outros e nunca ter tempo para cuidar dos nossos filhos. Isso é uma herança isso é uma herança que o Brasil tem e que precisa, de fato, fazer um recorte neste momento para proteger as mulheres negras e devolver às mulheres negras essa possibilidade que foi arrancada de nós, o cuidado de nós, das nossas famílias. O capitalismo, ele é absolutamente, vou dizer uma coisa que a gente sempre diz, selvagem, no sentido de destruir a humanidade das pessoas, e nesse caso, das mulheres, e nesse caso mais especial, das mulheres negras. Nós somos uma população de 56,2% de negros e negras nesse país, e nós sabemos muito bem o quanto mal faz o capitalismo na nossa sociedade. Ieda, para mim, ouvir você assim, é um lugar de dor tão grande, né? Tanta violência que é submetida ao povo negro e à mulher negra, sobretudo. E a gente sempre fala, a gente sabe que a pirâmide social desse país é construída assim, na base há uma mulher preta sustentando no topo um homem branco. E falando do recorte de gênero no racismo estrutural, como isso se reflete no parlamento brasileiro, né? Esses homens brancos que continuam se perpetuando no poder. E eu queria ouvir você sobre essa ocupação desses espaços de poder pelas mulheres pretas. Sim, nós fazemos várias lutas, inclusive lutas dentro do nosso partido. A gente precisa conversar sobre isso. Nós não queremos tomar espaço de ninguém, mas é necessário a oportunidade. Nós somos parceiros de uma mesma causa para um Brasil melhor. E para que esse Brasil seja melhor, é necessário que, para além do reconhecimento da força que nós somos, do poder que nós temos de lutar, a oportunidade de também estar nos postos mais importantes dos nossos partidos, das nossas organizações, sendo ocupado para a gente poder ter a diversidade, a possibilidade do preenchimento desse local por nós, mulheres negras. Nós temos um país dominado por uma direita branca, machista, de homens que têm o domínio financeiro, né? E nós temos nos partidos de esquerda algo parecido que se assemelha, mas tem um outro projeto, que é o projeto de arrancar das garras do capitalismo, nos transformando em uma sociedade socialista, onde a gente possa, de fato, dividir todas as coisas, mas é necessário que não a gente tenha que fazer o diálogo com os homens brancos que detêm o poder aonde nós estamos. Eles precisam compreender. Nós não somos adversárias, nós somos companheiras e nós vamos ocupar os nossos espaços para dividir o poder. Tem um exemplo bárbaro, bacana,
que a gente sempre dá. E a gente sempre fala, faremos Palmares de novo. Palmares é um exemplo da contribuição que o povo negro deu para o Brasil na divisão absolutamente honesta do poder. E o poder sendo exercido coletivamente em um local onde se observava também a participação das mulheres negras. Então, o 20 de novembro, a morte de Zumbi dos Palmares, a história de Zumbi dos Palmares e de outras mulheres que a gente traz ao longo das histórias, a gente traz nessa perspectiva da divisão de poder, na consideração em que as pessoas precisam fazer para que nós, mulheres negras, estejamos em postos fundamentais, através da conquista da ocupação de espaço, pelo valor que nós temos. Nós não estamos pedindo para cederem os espaços. Nós estamos dizendo que nós precisamos de oportunidade para ocupar esses espaços. E aí sim fazer como Zumbi e Dandara e tantos outros dentro daquela configuração do quilombo. Por isso que a gente usa sempre a palavra aquilombamento. Por isso que a gente usa sempre essa história nossa que nos remete à nossa ancestralidade. Todos os brasileiros têm, na sua origem de organização individual, familiar, uma ligação muito forte com a África ou com alguns ensinamentos africanos. A gente não quer o corte desses laços. A gente quer que as pessoas absorvam isso e possam perceber que na coletividade, na sensibilidade, na representatividade, ninguém mais pode falar por mim. Eu preciso que as pessoas entendam isso. Então, as pessoas vão naturalmente observando que os espaços precisam ser ampliados para a diversidade e para a representatividade das mulheres negras. Nós vamos chegar, de qualquer jeito. O que nós estamos falando é que é melhor que combine com a gente o jogo e que possam estar oportunizando essa nossa chegada nesses lugares absolutamente estratégicos para a gente vencer o racismo que tanto faz mal para a nossa sociedade. Aida, eu também espero muito ver essas mudanças logo na nossa sociedade, vai fazer muita diferença. A gente viu que a pandemia escancarou a desigualdade do Brasil, que sempre existiu e que geralmente é silenciada, assim como o racismo que todo mundo finge não ver. Mas para as mulheres negras, para as mulheres periféricas, doeu mais, é pior. E a gente sabe que as políticas públicas não incluem. Você está falando justamente do fato da ocupação desses espaços de poder pelas mulheres que possam falar por si, que possam dizer, ditar leis e regras para poder abraçar o que precisa. E eu queria ver com você agora o que você pensa que uma política pública vai ser feita para resolver a questão da desigualdade, do racismo estrutural, num parlamento que é ocupado ainda da forma que é, com baixíssima representatividade das mulheres e baixíssima representatividade negra. Qual é a esperança que a gente tem das políticas públicas com esse Congresso que está aí? O primeiro desafio é mudar essa representação. Nós temos que trabalhar muito para que a gente possa, de hoje até o dia das eleições, nós contagiarmos a população, para que a população possa entender que a escolha da pessoa que vai sentar nas cadeiras do Legislativo tem que ser pessoa como nós, como eles. E a gente não dar mais vez para essas pessoas que fingem serem nós e que dão os golpes já organizados contra a população. Então, a tarefa nossa é, para além das redes sociais, a gente ir para as ruas e a gente conversar com os nossos, dentro da família. Eu acho que nós tínhamos muitas políticas públicas no governo Lula e depois no governo Dilma, mas nós fomos cedendo para algumas situações em que nos levou a observar o quanto era importante nós não abrirmos mão de projetos que dê conta de dar mais educação para a sociedade, mais educação política, mais saúde, mais moradia, com a consistência de que a gente precisa trabalhar em cada quadra onde se mora pessoas da população, o quanto é importante eles terem o poder de gerenciar
o local onde eles moram e gerenciar também a cidade com quem gosta da cidade. Então, eu acho que o nosso grande salto é a gente continuar conversando, dizendo que para o Brasil a democracia ela é fundamental, proteger as nossas instituições, dizer que a segurança pública passa pelo reconhecimento de que as pessoas que vão estar na segurança pública precisam gostar das pessoas e não esse ódio gratuito que é distribuído por esse governo genocida que incentiva a comprar armas para defender a propriedade. A gente defende as propriedades quando todas as pessoas no país possam ter o seu local de morar, de residir, a sua propriedade para produzir. Então, a gente precisa acabar com essas desigualdades de moradia. Eu não posso acreditar que uma cidade tenha que só cuidar do centro ou dos espaços onde morem as pessoas que são as donas do poder ou que detêm a questão do capital. Eu tenho que entender que a sociedade precisa colocar na prefeitura, no Estado, alguém que cuida da cidade, do saneamento básico lá na periferia e que coloque escolas com professores bem remunerados para trabalhar a educação, os postos de saúde com os médicos, os enfermeiros, os técnicos, precisam estar funcionando em cada bairro, porque a saúde, para nós, ela é importante. Eu não posso chegar num posto de saúde já morrendo, já com a doença instalada no nosso corpo. Então, é necessário que a gente faça esse diálogo. Então, eu acho que, primeiro, é a gente dizer, escancarar para o Brasil que esse tipo de governo que está hoje no país é o governo da morte, que se organiza em todos os aspectos para trancar a pauta que é a mais importante, do cuidado das vidas, dos direitos humanos. E direitos humanos é ter o direito de ter a vacina. Existe todo um trabalho do SUS para vacinar o povo brasileiro desde o dia que nasce até o dia da sua saída para o outro plano espiritual. E agora vem dizer que não existe plano, existe. Nós precisamos recuperar esse SUS e a defesa dessas instituições para o bem da população. Nós precisamos continuar protegendo o país das mentiras. Nós precisamos continuar protegendo o país de gente que ganha a eleição e que vira as costas para a população brasileira. Então, a tarefa nossa é, de hoje até o dia das eleições e depois das eleições, continuarmos conduzindo o país com pessoas que gostem, que saibam dirigir e que seja um país para toda a população brasileira, inclusive para a população negra, que é a maioria da população desse país. Ieda, é uma honra para mim poder ouvi-la. Eu tenho certeza que para quem nos acompanha na TV PT e na Rádio PT também, porque a sua fala é muito inspiradora. Eu quero te agradecer muito pela sua participação e espero reencontrá-la aqui outras vezes para falar mais para a gente, porque essa é uma TV preocupada com a formação política das mulheres, para a disputa. Eu queria que você deixasse a sua mensagem para quem nos escuta, para quem está nos acompanhando, na sua despedida aqui do nosso programa, incentivar as mulheres a participarem, disputarem os espaços de poder. Elas por Elas, é este o nome. Eu vim aqui hoje acompanhada logicamente, de uma fala fantástica de Benedita da Silva, que é a grande matriarca do povo brasileiro. É uma mulher que sabe do seu lugar no parlamento, com altivez e brilho nos defende. Mas eu vim também com Luísa Bairros, com Lélia Gonzalez, com Carolina Maria de Jesus, com Teresa de Benguela, nessa reunião de força para dizer para as mulheres: o nosso lugar é na política também. O nosso lugar é aonde a gente determina que deve ser. Hoje, esse dia, eu comemoro o aniversário da minha neta de 3 anos e dizendo para ela hoje pela manhã: não sairei da luta por ela, por nós, por nossos antepassados e pelas mulheres que estão chegando agora também e que vão lutar conosco. Nós precisamos de um país melhor, plural, que respeite
toda a diversidade humana desse país, e nós, mulheres negras, estamos preparadas para dirigir o nosso país. Muitíssimo obrigada, Ieda. Até uma próxima. Recado dado. Obrigada. Nosso programa de hoje fica por aqui e amanhã eu volto com mais conteúdo para você. Não esquece de curtir a gente nas redes sociais e seguir, compartilhar, comentar para ficar por dentro de todas as ações realizadas pelo PT para as mulheres. Eu te espero amanhã às 4 da tarde.